Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Eric. O pessoal vai chegando. Vou aguardando enquanto o pessoal vai entrando. O número está aumentando. Jennifer, Carol, Ana Júlia, Eric. Temos 6 até o momento. 6 não, 5, né? 6 comigo. Vamos lá, vou aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Enquanto isso, eu vou olhar aqui o mapa de estudos. Ok, cadê o restante do pessoal, turma? Ok, certo. Turma, 1 minuto para a gente começar. Dê um tempinho que é para o pessoal se organizar, tá? 1 minuto, em 1 minuto nós começamos. Ok, turma, bateu certinho o tempo, agora vamos dar início, tá? Opa, Alice tá entrando. Certo, ok. Ok, turma, temos comigo 7 participantes, ou seja, 6 alunos. Não sei o que aconteceu, mas foi avisado que hoje nós teremos aula, estaremos retornando de forma remota, né, de forma online. Ok, mais uma pessoa. E aí nós estamos retornando hoje. Espero que todos estejam bem, tá? Turma, vocês conseguem me ouvir claramente? Por favor, me Sim, confirmem. sim, sim. Sim, todo mundo. Sim, sim. Então, boa tarde, Alice. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Lara. Lara. Ana Júlia. Boa tarde. Boa tarde. Carol Dias, boa tarde. Boa tarde, tio. Eric, boa tarde. Boa tarde, tio. Jennifer, boa tarde. Boa tarde, tio. E a outra Carol, boa tarde. Certo? Nossa. Boa tarde, tio. Um prazer estar novamente com vocês, mesmo que à distância, né? Tá morrendo de saudade. Um bom tempo que a gente não se fala, que a gente não tem aula, que a gente não tem mais esse contato por conta dessa situação aí triste, caótica, mas que se Deus quiser vai passar, tem que passar, certo? Parece que essa semana tivemos alguns resultados positivos. Ok? Professor, Oi, eu pode estava falar. fazendo uma redação sua, assim, eu não entendi direito, mas eu comecei a fazer ela, que é aquela que está na trilha de aprendizagem, de Certo, como é morar no Brasil, gênero depoimento. certo. É porque nós vamos ter o nosso primeiro contato com o gênero textual depoimento, tá? A gente vai. É legal porque eu vou poder compartilhar a tela aqui, tá? E a gente vai elucidar algumas situações aqui, até porque eu sei que tem gente que não consegue mexer Eu, lá no portal. Pode falar. eu comecei, acho que já tô quase terminando ela. Eu consegui fazer ela. Assim, eu demorei para entender, mas eu consegui fazer. Tudo Eu bem. acho que tá. Certo. Então, olha só. Agora, turma, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? A minha tela. Ok. Vocês conseguem ver tudo que está aqui? Estão vendo aqui o nome Zoom compartilhar, Sim. ok? Então, Sim. olha só. Nós temos um plano. Deixa eu pegar aqui o plano. Deixa eu fechar primeiro as outras páginas aqui. Bem aqui, ó. Tem um plano de ensino. Esse plano vai para vocês. E aí, nós temos hoje a nossa aula. Primeiro ano, redação. Certo? Acessar a área balcão de redação. Por que eu coloquei balcão de redação? Porque todas, impreterivelmente, vão ter que ser balcão de redação. Por quê? Porque na trilha lá, nós só encontramos como balcão de redação. A gente não encontra com o nome de redação isolado. Tem uma de redação, mas fica sempre em branco. E aqui, com relação ao livro, lá é possível visualizar, certo? Para a gente poder fazer isso aqui, a gente tem que tocar no assunto do gênero depoimento. E aí aqui nós temos o acesso às trilhas de aprendizagem, especificando direitinho como a gente acessa, tá? E as atividades que vão estar lá presentes justamente nesse período aqui. Explicar para vocês o que acontece. Olha só. Eu vou lá para o AVA. Vocês vão ter essa interface aí, né? Isso vocês já devem ter entrado, acessado. E aqui do lado tem as trilhas de aprendizagem, certo? Aí muita gente às vezes acaba errando, por quê? Porque vamos supor, nós estamos em maio, aí a pessoa vem nessa bem aqui, ó, de 11 a 15, né? Ou de 18 a 22, aqui é só para atividades. O que que acontece? Nós entramos de férias, os outros estados não. Então, a gente volta para a trilha em que nós tínhamos parado, certo? E o que que acontece? Aí você, deixa eu admitir mais alguém aqui para entrar, certo? Rani, certo? Raniele. Então, mais alguém? Deixa eu me ver aqui. Alguém falou que a Lara na internet está travando. Eita. Tá, voltar um pouquinho. Então, nos outros lugares, turma, eles não pararam, certo? Nós paramos por conta das férias. Mas quando chegar em julho, eles vão parar. O que significa que nós vamos acabar equiparando os assuntos. Então, o que que você faz? Você quer localizar a disciplina, certo? Aí o que que você faz? Você vem na trilha. Aqui no plano, certo? Tem a trilha, ó, acesse trilha de aprendizagem, ó, a semana. Aí vocês vêm justamente aqui, ó.
Lá está discriminando o quê? Semana. Olha só o que está discriminando aqui. Semana 6/4 a 9/4. E aí nós clicamos aqui, certo? Opa, perdoe porque ele deu um erro aqui, mas não se preocupe, vai já voltar. Certo. Deixa eu carregar. Eu venho nas trilhas de aprendizagem, aí clico aqui, ó, semana 6/4 a 9. Ai, ai, ai. Vou abrir o AVA novamente. Certo. Pode ser que muita gente esteja abrindo ao mesmo tempo. Deixa só, turma, eu tentar abrir aqui. Deixa eu fechar todas as janelas possíveis. Deixa só o do Zoom. Ok. Ele deu um aviso aqui se o serviço de aplicação está em funcionamento. Está na hora de executar. Aconteceu algo aqui no aplicativo da própria internet do Microsoft Build, me pedindo um código. Tá, eu não vou arriscar isso aqui não. Se eu não conseguir, mas eu explico de qualquer forma por aqui, turma. Me perdoe, não sei o que aconteceu aqui. Tio, aceita a Ana Luísa. Oi? Aceita a Ana Luísa. Ah, tá. Tudo bem, turma, não pude acessar aqui, eu não soube o que aconteceu. Eu vou esperar um tempinho, quando a gente retomar para outro horário, né? Eu coloco, deixa eu aqui aceitar, colocar admitir. Ana Luísa e Yasmin, que é admitir todos. Ok, admitir todos. Estão ingressando. Pronto. Ok, turma. Então, infelizmente, aqui eu não soube o que aconteceu, porque o aplicativo não desceu. Tentar mais uma vez. Se não conseguir agora, quando eu voltar do próximo horário, eu tento retomar aqui. Então, vamos lá. Não deu certo. Eu não sei o que é esse Microsoft Azure. Eu vou ver com calma isso aí. Ok, deu um erro, mas enfim. Então, o que acontece? Quando vocês... deixa eu minimizar isso aqui também. Quando vocês entrarem no AVA, vocês vão vir aqui na semana, tá? Na semana de aplicação do estudo, tá? Na trilha de aprendizagem, que é essa aqui, de 6/4 a 9/4. Então, vocês vão realizar tantas atividades que vão estar lá na semana, direitinho, quanto as trilhas de aprendizagem, o assunto. E o nosso assunto é depoimento, certo? Então, qual o nosso primeiro passo? Estudar sobre a questão do gênero textual depoimento. Ok? Então, vamos lá para o gênero textual depoimento. Em alguns casos é chamado também de gênero pessoal, tá? Vamos escolher um site legal aqui. Pronto, esse site bem aqui. Para a gente pegar algumas características, algumas situações. O nosso foco, tá? É justamente a questão do
é a questão do texto dissertativo argumentativo, tá? Gênero textual, testemunho e depoimento. Nós temos, em alguns casos, com o nome de testemunho, em alguns casos, com o nome de depoimento. Então, essa sequência apresenta gêneros textuais, depoimento e testemunho. Aqui a gente pegou de um governo, de um estado. Eu quero ver se encontro toda a matéria. Toda a matéria também. A gente pode relacionar com o relato pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Esse site é muito bom, eu gosto muito de pesquisar nele, tá, gente? Toda a matéria. Quando a gente for falar do texto dissertativo argumentativo, a gente vai falar de mais outros sites, outras situações. Olha só, o testemunho, depoimento ou relato pessoal, tá? Como ele é conhecido, é um tipo de gênero textual, tá? É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Ou seja, primeiro aspecto, deixa eu abrir aqui no Word, tá? Certo. Então, o gênero textual, eu vou aumentar a fonte, não se preocupem. Depoimento, tá? Aumentar aqui. Todo mundo consegue enxergar direitinho aí? Ou querem que eu aumente um pouquinho mais? Tá bom, assim. Então, pronto. O gênero textual depoimento. Ele também pode ser conhecido como testemunho, certo? Ou relato pessoal, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um gênero narrativo. Certo? Ele é um gênero narrativo. Sendo um gênero narrativo, logicamente eu preciso de um narrador, e aí uma das preocupações que nós temos é com o tempo. O relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaço bem definidos. De onde o narrador, como muitas gramáticas utilizam, o narrador torna-se protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Ou seja, ele é narrativo, mas ele possui características descritivas, certo? De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Ou seja, vamos já construir as características. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrita ou oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, entre outros. Eu vou fazer uma perguntinha aqui sobre a palavra subjetividade. Já estudamos essa característica textual, certo? Vou colocar mais aqui embaixo para a gente. Vou pegar aqui subjetividade. Turma, quero a participação de vocês. Não quero que vocês me deixem no vácuo, jamais. Pergunto a vocês: o que é subjetividade? Algo que tem vários sentidos, que pode ter vários sentidos. Não, aí tu estás confundindo com polissemia. Ou sentido conotativo. E não é isso. E aí, turma? Subjetividade, algo pessoal? Exatamente, boa. Algo pessoal, tá? Uma realidade. Não. É algo pessoal e relativo a sentimento, emoção e opinião. Certo?
é relativo a pessoal, sentimento, emoção e opinião. Polissemia isso aqui é isso que eu estou falando para vocês, não são características desse gênero, só para a gente ter uma ideia do que é subjetividade, tá? Gente, deixa eu colocar aqui rapidinho a questão do microfone, a gente tem que cortar, deixa eu ver onde é que tá cortando aqui o microfone. A gente tem que ter cuidado para não deixar o microfone ativo, tá? Só o meu. Porque às vezes transfere todo o som para cá e às vezes atrapalha um pouquinho. Só tenha esse cuidado. Ok, então. Polissemia, só para a gente retomar, tá? A polissemia é quando uma palavra possui vários significados. Certo? E sentido conotativo é quando nós temos o sentido figurado. O sentido real é o sentido denotativo. Já falamos sobre isso, né? Sentido denotativo. Que é o sentido real. Não é isso que a gente quer como característica do gênero textual, depoimento pessoal, que é só para a gente meio que fazer uma revisão, retomar alguns aspectos, tá? Então, não é isso que a gente foca. Só para a gente ter entendimento. Subjetividade, algo pessoal, sentimento, emoção e opinião. Polissemia, uma palavra possui vários significados. A gente chama que é de polissemia, dizemos que ela é polissêmica. Sentido conotativo, sentido figurado. Sentido denotativo, sentido real. Só que não é isso que nós estamos agora focando. Só para a gente ter entendimento. O que é o gênero textual de depoimento? É um gênero narrativo, certo? No qual o narrador relata fatos, experiências, sentimentos, sensações e situações de uma determinada de um determinado fato. Bom, acontecimento, um determinado acontecimento, sendo mais objetivo. Tá? Então, o depoimento, testemunho, relato pessoal é um gênero narrativo no qual o narrador relata fatos, experiências, sentimentos, ações e situações de um determinado acontecimento. Tá? Nesse aspecto, é o que traduz mais a questão do depoimento, testemunho e relato pessoal. E agora vem a parte de reconhecimento através das características. Tá? Nós temos, primeiro, narração. 2, subjetividade. 3, a narração ela foca na temporalidade, né? Então ela tem uma preocupação com relação à temporalidade. Fora a questão da temporalidade, tem um espaço. Também temos personagens, certo? Podemos ter fatos, dados, experiências, acontecimentos, certo? São características do gênero textual depoimento. Voltando agora para cá. Então, nós temos essas situações com relação ao relato pessoal, depoimento.
ou testemunho. Eles podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. E nós temos uma divisão: relato oral e relato escrito, as modalidades. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador. Professor, Oi, pode falar. é para você aceitar a Giovana. Opa, já. Certo. Ok. Certo. Ingressou, pronto. Então, nós temos... Boa tarde, Giovana. Nós temos uma divisão entre relato oral e relato escrito, tá? Retomando a mais uma característica aqui rapidinho, tá? Nós temos também a questão da pessoalidade, certo? Turma, quem lembra o que é pessoalidade? Tayane também está pedindo para admitir, Tayane. Algo pessoal. Porque eu não deixo livre. Certo. Vamos lá, gente. É algo pessoal, professor? Não, com certeza, mas ficou bem óbvio, né? Mas Então, com relação à pessoalidade, não é só ser pessoal, tem uma particularidade aí. E relativa ao verbo. verbo no passado? Qualidade. Não, qualidade adjetiva. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quando o texto é rico em pessoalidade, quer dizer que Característica. Não, Característica de alguma pessoa. é a característica adjetiva. Eita, gente, esse tempinho que vocês pararam um pouquinho, vocês já esqueceram tudo. Não lembro nem a última vez que a gente teve aula. Certo? E aí, gente? Isso, pô. Pessoalidade, eu já falei muito sobre isso. Pessoalidade é quando o texto é rico em primeira pessoa, gente. Primeira tá. pessoa. Bem fácil, bem tranquilo. Certo? Ok, então vamos aqui. Em relação ao relato pessoal e relato escrito, tá, gente? Então, com relação ao relato pessoal e relato escrito, nós temos essas divisões, ok? Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída, no relato escrito, a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que o relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Resumindo, vamos vir aqui de forma objetiva. Então, olha só. Nós temos o relato, tá? Gente, lembrando, vou chamar de relato, mas lembrando que pode ser relato pessoal ou depoimento, tá? O relato pessoal oral. Ele tem algumas características interessantes. Certo? Opa, mais alguém aqui? A internet aí... Ah, tá. Pediram para tirar print. Pode falar, Ana Júlia, pode falar. Não, eu levantei sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Ok. Então, turma, o relato pessoal oral ele tem algumas características interessantes, tá? Primeiro, tá? Sobre a questão do relato pessoal oral, características. Ele tem uma coisa que o outro não tem, tá? Liberdade
de expressão. Certo? Ok. Turma, eu vou ficar com cuidado aqui, tá? Alertando vocês que vocês devem saber que o aplicativo que nós usamos, ele cai a cada 40 minutos, certo? E aí eu fui aconselhado quando faltarmos 5 minutos, a gente tem uma pausazinha de 5 minutos, tá? Para se organizar direitinho. E nós voltamos depois de 5 minutos, de forma mais organizada, para poder não ficar naquela coisa de cai e vai todo mundo entrando ao mesmo tempo. Então, quando tiver próximo a dizer, gente, pausa de 5 minutos e a gente volta. Ok, turma? Tranquilos, todos avisados, até para bater o tempo certinho. Tá bom. Ok? Então, olha só. O relato pessoal oral, ele tem liberdade de expressão, tá? E nessa de liberdade de expressão, ele tem alguns fatores como regionalismo, né? A linguagem padrão, né? Não. Ele, na verdade, ele tem uma variação linguística. O outro, sim. A gente está falando do oral. Aí vamos distinguir aqui rapidinho. O que seria esse relato pessoal oral? Na verdade, é quando você relata algo que você viu, você olhou algo, certo? Gente, deixa eu controlar aqui, deixa eu ver quem é que tá com o microfone ligado. Gente, cuidado com o microfone aí, por favor. Foi a minha irmã, professor, desculpa. Ah, tá. É que eu fico preocupado porque pareceu assim, sei lá, mais pra briga do que pra o susto. Ela assiste besteira aqui. Tá certo. Então, olha só. Acerca do relato pessoal oral, quando nós relatamos algo, vamos supor, nós vimos alguma coisa, e aí a gente precisa esclarecer alguns pontos, esclarecer alguns tópicos, aí a pessoa vem, entrevista a gente, faz algumas perguntas. E aí, para a gente falar, é mais fácil. Para a gente falar, é mais fácil porque a gente não tem essa preocupação, dependendo da circunstância ou do caso, a gente não tem essa preocupação de falar tudo metodicamente, tudo corretinho, tudo certinho, por conta da variedade que a gente tem de linguagem, da variação linguística, da questão do nosso regionalismo. Então, ela tem uma liberdade que a escrita não tem, tá? Então, depende muito da ocasião, da circunstância. Aqui mesmo, ó, na questão, ó, quando ele fala sobre o relato oral, ó, o que diferencia é justamente a linguagem empregada em cada uma delas. Olha só, no relato oral nós temos uma linguagem, né? Apesar da oralidade, né? Parece a oralidade como uma linguagem mais descontraída, tá? Então a gente já não tem a padrão, porque a padrão ela não pode ser descontraída. Então, com a variedade linguística, a gente tem justamente presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída. Então, nós temos uma linguagem mais descontraída, certo? Mais, como eu poderia dizer, com liberdade de expressão e mais comum. Quando você fala sobre algo, por exemplo, se vocês olharam, vocês devem estar assistindo aí, olhando as redes sociais, e aí teve esses dias uns vídeos, não sei se alguém chegou a olhar, de uma confusão por conta de uma pipa. Alguém chegou a olhar, e aí a pipa era do policial, o rapaz cortou a pipa do policial, deu uma confusão, e aí uma moça filmou, certo? E narrou o episódio, descrevendo tudo, e aí ela fez meio que um relato, um relato ali da situação, gravando. Esse relato dela ficou entre o formal e o informal. Aí foi o comentário do pessoal, foi até engraçado, certo? E aí, então, a questão aqui do relato, ele tem mais liberdade de expressão. Então, o relato, nós temos a divisão do relato pessoal, que é mesmo depoimento, né? Em relato pessoal oral, e temos o relato pessoal escrito, tá? Então, nós temos o relato pessoal escrito. Nesse, aí sim, nós temos a linguagem formal, certo? Linguagem formal, que é utilizada seguindo as normas da língua como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros.
Então, aqui a gente já vai fazer algumas alterações com relação ao relato pessoal escrito. Nós temos, primeiro, linguagem formal, seguindo, logicamente, a norma padrão da língua. Opa, estou digitando muito rápido. Norma padrão da língua, certo? Nós temos, além da linguagem formal, norma padrão da língua, certo? Nós temos uma transcrição do relato oral. Como assim? Nós transcrevemos, nós pegamos o relato oral e nós transformamos de uma forma escrita. Exatamente, de uma forma escrita. Então, eu faço uma transcrição. E nessa transcrição, a gente tem que ter alguns cuidados. Justamente para a gente se mostrar entendível. Desculpa o termo, entendível, para que as pessoas possam entender, né? Então, a gente não pode fazer o relato de qualquer jeito. Por isso que tem um exemplo muito interessante, que não deixa de ser um relato, que é um documento chamado ata, certo? Na ata, nós temos ali, não deixa de ser um relato, né? Você registra o que ocorreu em uma reunião, em um determinado congresso, em uma assembleia, em uma reunião extraordinária, enfim. E aí existe uma pessoa específica só para fazer essa transcrição do relato oral. E aí há casos em lógica, a gente transcreve da mesma maneira como foi dito, e há casos em que a gente transcreve para que se entenda melhor, ou então se transcreve para uma situação formal, certo? Então é necessário muito cuidado. No tribunal, depende muito dos aspectos, depende muito do que é abordado, mas dependendo da fala também, ela tem que ser colocada com exatidão, mas de forma indireta. Uma forma que não fuja ao contexto, não fuja ao sentido, porque nessa transcrição não pode haver, gente, como eu poderia dizer, não pode haver alterações de sentido, certo? É aquela velha história, mas tu falou isso, não falei, falou, não falei. Tu falou dessa forma. Então, o relato tem que se ater a qual a sua finalidade, qual o objetivo desse relato, para que esse relato está sendo feito, para que ocasião, qual o intuito. Então, nós temos que ter esses cuidados com relação ao relato, justamente por conta do que é expresso ali, do que realmente ali é tratado, que realmente é abordado, certo? Então, o relato pessoal, ele escrito, ele tem uma linguagem formal, norma padrão da língua, transcrição do relato oral. Esta é a questão escrita. Não tem uma forma tão descontraída. Ok, turma? E aqui, ó, nós temos algumas características no geralzão, foi o que a gente colocou, tá? E vou colocar também a questão da temporalidade, transcrevendo depois para cá, certo? Então, olha só. O que nós falamos da questão da divisão, que é as características, tá? Isso aqui é do testemunho do relato em geral. Textos narrados em primeira pessoa, que é justamente a pessoalidade que nós falamos. Verbos no presente, em grande parte no pretérito, passado. Eu coloquei aqui como temporalidade. Tá bem aqui, ó. Certo? Cadê? Não, só falei... Perdão, não, tá aqui. Temporalidade. Certo? Que é justamente aquela questão de passear, mas com foco mais no passado, no pretérito. Então, nós temos algo chamado temporalidade. Caráter subjetivo, foi a subjetividade que eu falei para vocês, experiências pessoais. Isso aqui é muito relativo, né? Porque tem que se ter, né? Um emissor e um receptor. Tem alguém para emitir e alguém para receber, tá? Então, ó, a característica geral do relato pessoal, do depoimento, né? Ou testemunho. Turma, vamos dar uma pausa de exatos 5 minutos, certo? Exatos 5 minutos. E nós retornaremos. Todo mundo marcando 5 minutos, a gente retorna, tá, gente? Porque
antes que caia de fato aqui a nossa conexão, tá ok, gente? Então a gente